irmãos podem se assentar. Amém. Quem está feliz? Amém. Isso aí, bom demais. Estou muito feliz de estar aqui também, mais um culto, mais um encontro de fé. Queria agradecer ao pastor Oséias, sempre uma bênção estar ministrando aqui com a gente, sempre junto. E amém, glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela nossa igreja, por esse momento. E vamos para a palavra. Bom, como vocês sabem, na semana passada a gente encerrou uma série de mensagens que falava sobre o amor, o argumento final. Esse era o tema da nossa série. Nós vamos iniciar uma nova série a partir da próxima quinta-feira. O tema da série é certezas. E por que eu pensei nesse tema, pensei nessa série? Bom, eu acredito, vendo o que roda nas mídias sociais, Instagram, Facebook, eu vejo que a igreja, de modo geral, ela tem perdido um pouco o foco. Ela tem perdido um pouco a direção para onde ela tem que ir. Por quê? Eu estava vendo alguns vídeos, principalmente hoje, e vídeos em igrejas que, literalmente, você entra na igreja e parece que você está em uma casa noturna, em uma balada. E aí eu comecei a ver aquelas coisas, e aí depois eu comecei a ver mais coisas, e agora tem igreja fazendo festivais e festivais de show e tal, e amém, isso aumenta a visibilidade, mas às vezes eu sinto que estamos perdendo o foco de algumas certezas que estão sendo perdidas, e na verdade nós estamos buscando certezas terrenas. A igreja tem buscado certezas terrenas. Como assim? Bom, a igreja tem buscado levar as pessoas a terem certezas de que prosperarão aqui na terra, de que terão uma vida boa aqui na terra, e de que elas precisam sim se preocupar com o dia de amanhã aqui na terra, quando na verdade o Senhor nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, a nos preocuparmos em levar o evangelho da salvação, pregar o evangelho, ensinar o verdadeiro evangelho e crer em Cristo de fato. E eu acho que eu vejo que a centralidade do evangelho, a centralidade, o fundamento da nossa fé está sendo perdido. E para falar um pouquinho mais sobre isso, e para que nós, como igreja, possamos ficar firmados no que verdadeiramente é o cristianismo, eu preparei essa série, e eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, então aqui nós vamos fazer uma transição da nossa série de mensagens. Para quem não sabe, quando o apóstolo João escreveu o evangelho dele, ele escreve o evangelho dele para que os incrédulos cresçam em Jesus Cristo. Então o evangelho foi escrito para os incrédulos. Quando João começa a escrever essas cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta, João está escrevendo essa carta para os crentes. Ele não mais está escrevendo para os incrédulos. João escreve essa carta para a igreja. Então o propósito do evangelho era levar os incrédulos a crerem em Cristo, e o propósito das cartas era dar aos crentes uma certeza. Ele escreve essa carta para colocar algumas certezas no coração do crente. Porque se você for analisar a carta desde o início, João, ele está desmascarando algumas mentiras que eram colocadas na igreja. E nós vemos essas mentiras chegando até nós até hoje. E para isso João vem e ele começa a desmascarar essas mentiras. E ele começa a mostrar que essas mentiras são de pessoas que não conhecem a Deus, que não entenderam a Deus, que não são de Deus, mas são do maligno. E essas pessoas que são do maligno são aqueles que saíram da igreja. E João está falando agora sobre certezas, as certezas daqueles que são nascidos de Deus.
E essas certezas vão contra o engano, contra a mentira daqueles que se diziam nossos, mas na verdade nunca foram, e saíram da igreja pregando um falso evangelho, algo que não é verdade, algo que vem do maligno. Essas mentiras que eram pregadas mundo afora, quando essas pessoas saíam da igreja, são mentiras parecidas com o que nós vemos hoje. Eles diziam que, na verdade, o que era importante era a conexão do espírito com Deus e não o seu corpo. Então eles separavam o corpo do espírito, e não importava o que você fizesse com o seu corpo, não importasse o comportamento do seu corpo, o importante era o espírito. E com essa teologia nós vemos hoje igrejas liberais, onde você entra dentro de uma igreja e o que você vê é o mundo. Cultos mundanos, cultos centrados no homem, onde o que é usado no culto para atrair o homem não é mais a palavra de Deus, mas atrações. Onde o que é usado para atrair pessoas não é mais a própria palavra, mas atrações, coisas bonitas, coisas que chamam o homem, coisas que tocam a terra, quando na verdade o que deve atrair o crente para estar aqui dentro é a própria palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não te motivar a estar aqui dentro da igreja, nada mais vai. Portanto, esse texto que nós lemos aqui, que nós vamos ler, vai falar sobre 7 certezas que marcam a vida do verdadeiro crente. E nessa série de mensagens, que vai começar a partir da semana que vem, nós trataremos essas 7 certezas. Quando nós vamos começar a ler o texto aqui, mas nós vamos ver que tem uma palavra muito constante que aparece aqui, que é a palavra sabemos. E essa palavra sabemos, ela ocorre 30 vezes nessa carta, e 8 vezes somente nesse capítulo 5. Isso quer dizer, isso me leva a pensar que a vida real, a nossa vida real, a nossa vida do dia a dia, ela é construída sobre o sólido fundamento de certezas e não sobre especulações. Irmão, nós precisamos construir a nossa vida fundado em certezas, coisas que nós sabemos. Porque se você começar a construir a sua vida em especulações daquilo que você acha, você não tem esperança. Você não tem certeza do futuro. Você pode crer que amanhã tudo vai acabar, como você pode crer que hoje tudo vai se acabar e você não sabe para onde você vai, e você não sabe mais o que vai acontecer. Agora, quando nós colocamos e fundamos a nossa vida em certezas, coisas que você sabe, aí nós temos paz, temos esperança, temos tranquilidade. Mas o que é que nós devemos saber? Quais são as certezas do crente? Bom, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E para iniciar, para introduzir, para começar essa série, tem 2 certezas que nós devemos ter, 2 certezas que nós vamos tratar aqui hoje. Eu falei que são 7, hoje nós vamos falar dessas 2, que é a introdução para as outras. Sem essas 2 a gente não consegue continuar. Qual que é a primeira certeza do crente? A primeira certeza do crente é a certeza que pertence à família de Deus. E aí eu quero ler com você o texto que nós abrimos aí, 1 João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5 por enquanto. O texto vai aparecer em tela aqui, ó. Vamos lá. O texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus, eu estou lendo certo? Estou. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? No decorrer dessa carta, para João colocar a certeza no coração dos crentes, que eles eram de fato crentes, que eles criam de fato em Deus, ele trabalhou 3 provas, e isso nós falamos na nossa série de mensagens
do amor, argumento final, sobre essas 3 provas. Então, ao longo dessa carta, João trabalhou 3 provas, que eram provas irrefutáveis, que distinguiam um crente falso de um crente verdadeiro. O crente verdadeiro, então, ele é conhecido por essas 3 provas, que é a fé, que é a prova da doutrina dele, o amor, que é a prova social, e a obediência, que é a prova moral. Então, a fé, o amor e a obediência são as provas que pertencemos à família de Deus. Então, eu vou analisar bem rapidamente essas 3 provas, porque nós já tratamos sobre elas bastante aqui, vai ser bem rápido. Mas essas provas nós encontramos nesses 3 primeiros versículos aqui, versículo 1, versículo 4 e versículo 5, que diz: todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Porque, aí agora vamos lá para o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Essas falsas doutrinas negavam, que era a falsa doutrina do gnosticismo, negavam que Jesus era tanto divino quanto humano. Eles negavam a divindade e a humanidade de Cristo. Mas os crentes verdadeiros, que creem que Jesus de Nazaré é o próprio Messias, que esse homem nascido de Maria é o próprio Filho de Deus, esses são aqueles que são nascidos de Deus, são aqueles que possuem uma fé sobre a pessoa de Jesus, e que Jesus é o próprio Deus. Quando João está dizendo aqui, todo aquele, João está dizendo que a religião do cristianismo, ela inclui, não exclui ninguém. Ele está dizendo o seguinte: qualquer um que coloque a sua fé com sinceridade em Jesus Cristo, ele sendo Filho de Deus, esse é nascido de Deus. Augusto Nicodemos vai dizer que cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Se nós colocarmos a nossa fé nisso, se nós colocarmos a nossa fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, ressuscitou e está sentado no trono de glória, com sinceridade, nós somos nascidos de Deus. E a fé em Cristo Jesus, ela concede 2 privilégios que nós vemos aqui. O primeiro é a participação na família de Deus, e o segundo é vitória sobre o mundo. Então, aqueles que pertencem à família de Deus, que são nascidos de Deus, porque creem que Jesus é o Cristo, são aqueles que vencem o mundo, são aqueles que não são mais prisioneiros das coisas do mundo, são aqueles que as coisas do mundo não mais os atraem, são aqueles que não mais estão presos, correntes no pecado mundano. Esses são os nascidos de Deus, porque venceram o mundo. Não existe pertencimento à família de Deus, nem vitória sobre o mundo, para aqueles que negam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. E essa palavra vencer o mundo, a palavra vencer, ele está usando essa palavra aqui numa forma que significa vitória contínua no meio de luta incessante. Nós estamos o tempo todo lutando contra os prazeres do mundo, mas nós temos vitória contínua sobre essa luta. Nós estamos vencendo, nós não paramos de vencer, porque Ele já venceu a morte, Ele já venceu o pecado, e se somos nascidos dEle, nós já vencemos. A vitória de Cristo sobre Satanás, a morte e o pecado são uma única vitória. Jesus venceu todas essas coisas. Se somos nascidos dele, nós já vencemos também. Mas essa luta, ela é constante, ela não para, é dia a dia. Mas nós conseguiremos vencer. Isso é uma certeza que nós temos como nascidos de Deus. Vale destacar aqui que João, ele ressalta não a pessoa vitoriosa, mas ele ressalta o poder vitorioso. Não é o homem, mas é o nascimento de Deus que é que vence. É porque somos nascidos de Deus que vencemos, não é o homem que está lutando e vencendo, mas é esse novo nascimento que venceu a morte.
O novo nascimento, ele é um evento sobrenatural. O novo nascimento, ele é um evento instantâneo, ele é um evento imediato, que a partir do momento que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, Ele passa a morar em nós, e Ele passando a morar em nós, nós temos o poder para vencer o mundo. Augusto Nicodemos, ele cita J. Gill e ele diz o seguinte: a vitória sobre o mundo não se deve à fé propriamente dita, mas ao seu objeto, que é Cristo, o qual tem vencido o mundo e torna os que verdadeiramente creem nele mais que vencedores sobre o mundo. Então, nós temos certeza que pertencemos à família de Deus, porque nós temos fé em Cristo Jesus. Porque nós temos fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza que pertencemos à família de Deus. Mas existe outro motivo para termos certeza que participamos da família. Qual que é esse segundo motivo? Bom, nós temos a certeza que pertencemos à família de Deus, porque o verdadeiro crente, ele é conhecido pelo seu amor a Deus e seu amor aos filhos de Deus. Olha o que diz o verso 1 e 2: e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus. Bom, sobre amor nós já falamos aqui o mês inteiro de junho, mas o amor é um dos motivos que nos dá para termos certeza de que pertencemos à família de Deus. Se a fé em Cristo é a prova doutrinária que nos dá evidência que participamos dessa família, que tivemos essa experiência de conversão, o amor a Deus é uma prova social. As pessoas não têm que duvidar do nosso amor por elas. E se nós temos esse amor, nós temos a certeza de que pertencemos à família de Deus. E o terceiro motivo que nos dá uma justificativa para termos certeza de que pertencemos à família de Deus é que o crente é conhecido pela sua obediência aos mandamentos. Olha o que diz verso 2 e 3: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O amor a Deus, ele é provado pela obediência a Deus. Simon Kistemaker, ele diz que o amor a Deus não consiste em palavras faladas, mesmo que essas palavras sejam bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram obediência aos mandamentos de Deus. É assim que provamos o nosso amor a Deus. John Stott diz também que o amor a Deus não é uma experiência emocional, mas é uma obediência moral. E os mandamentos de Deus, eles não são penosos, como diz o texto. E por que eles não são penosos? Por duas razões. Primeiro, porque amamos a Deus, e quem ama obedece com alegria. E segundo, primeiro motivo, porque nós amamos a Deus. E segundo, porque com a ordem que Ele nos dá para obedecermos a Ele, junto com a ordem Ele nos dá o quê? O poder para obedecer. Por isso que não é penoso, por isso que não é pesado. Então, por duas razões, obedecer aos mandamentos não é difícil. Primeiro, porque nós amamos a Deus. E segundo, porque Ele nos manda obedecer, Ele nos dá poder para obedecer. E por isso conseguimos obedecer. Então, diante dessas três justificativas, nós temos certeza que participamos e pertencemos à família de Deus. Porque nós cremos, porque nós amamos e porque nós obedecemos. Por isso nós pertencemos à família de Deus. Mas agora eu quero entrar com vocês no centro dessa mensagem. E é o que tem faltado no centro das igrejas, que é o pilar, que é o fundamento. A primeira certeza, que nós pertencemos à família de Deus, é uma certeza maravilhosa. É muito bom ouvir isso. Só que essa segunda certeza que nós vamos tratar agora, a primeira depende dela. Nós só conseguimos pertencer à família de Deus se nós entendermos isso aqui. Só que muitas pessoas esquecem isso. E a segunda certeza é que nós temos certeza de que Jesus Cristo é Deus. Essa verdade, por mais que pareça uma verdade clichê, por mais que pareça algo que a gente ouve o tempo todo, é algo que tem faltado nos púlpitos. É algo que tem faltado a gente falar de que Jesus Cristo é Deus.
Nós vamos voltar agora para o texto e agora nós vamos ler do verso 6 até o verso 10. Olha o que o texto diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Irmão, nós gastamos muito tempo em falando de coisas que tocam a terra e perdemos tempo para falar que Jesus, Ele é o Cristo. Nós perdemos tempo falando sobre coisas fúteis que nós não vamos levar, e nós não gastamos tempo para falar que Jesus Cristo, de fato, é o Deus encarnado. Nós perdemos o fascínio por Jesus. Nós perdemos a paixão por Jesus, e a igreja tem se apaixonado por outras coisas. A igreja tem se apaixonado por performance, a igreja tem se apaixonado por coisas que tocam a terra. Nós estamos perdendo o fascínio por Jesus. A igreja está querendo o holofote, a igreja está querendo o brilho, mas a igreja esquece que o chamado dela é apontar o holofote para Jesus. Nós estamos perdendo isso. E quando nós falamos sobre essa doutrina que nós temos que ter certeza de que Jesus é Deus, nenhuma doutrina ela foi mais atacada ao longo dos séculos do que a doutrina de que Jesus é o Cristo. E essa doutrina, irmão, ela não é uma questão secundária para a igreja, ela não é um tema lateral que nós podemos tratar dele às vezes, mas isso é um núcleo do cristianismo. E como nós podemos saber, como nós podemos ter a certeza de que Jesus é Deus? Os principais sacerdotes e os fariseus do seu tempo chamaram Jesus de mentiroso. Outros disseram que ele era um religioso fanático. Os gnósticos diziam que ele era apenas um homem comum, nasceu de forma comum, e aí no batismo dele, Cristo desceu sobre ele, e um pouco antes da morte dele sofrer, Cristo foi embora dele, mas Jesus era um homem comum, eles diziam. Ário de Alexandria disse que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. A seita Testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus. Os espíritas dizem que Jesus foi um grande mestre. Os muçulmanos dizem que Jesus foi um grande profeta, mas quem de fato é Jesus? E aqui eu quero destacar algumas verdades em cima do texto que nós lemos. Quem de fato é Jesus? Para destacar essas verdades, primeiro nós vamos falar do tríplice testemunho na terra de quem é Jesus. O que esse tríplice testemunho que está na terra diz sobre Jesus? O texto diz aqui, ó: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água, com sangue e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E três são esses que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes e um só propósito. Então o Espírito, água e sangue dão testemunho aqui na terra de que Jesus é Deus. Essa passagem que João está escrevendo, ela foi motivada para combater uma heresia que um homem chamado Cerinto estava plantando dentro da igreja. E esse homem chamado Cerinto, ele dizia que Jesus de fato não era Deus, que ele era um homem comum
e que no batismo dele, Cristo veio sobre ele, e na hora da morte, Cristo saiu dele. Mas ele não dizia que Cristo era de fato Deus, que ele nasceu Deus e que ele era Deus desde seu nascimento. Então João vai direto contra ele, escrevendo isso. E João, ele não faz uma exposição pessoal, nem acusações pessoais, mas ele combate isso fazendo uma afirmação da verdade. Às vezes, irmão, a gente quer combater as coisas da forma errada. Como que a gente combate a mentira? Pregando a verdade. Como que a gente expõe a mentira? Expondo a verdade. E eu vejo que existe um afastamento dos crentes do lado de fora, porque os crentes às vezes se preocupam mais em atacar, expor e acusar do que levantar a bandeira da verdade. João faz o contrário. João, ao invés de fazer uma exposição sobre esse homem aqui, Cerinto, não, ele expõe a verdade. Ele expondo a verdade, ele não ganha inimigo, ele não expõe ninguém, ele não magoa ninguém, mas a verdade confronta a mentira. Então, como eu disse, Cerinto, ele ensinava isso, que Jesus de Nazaré, ele se tornou filho de Deus quando ele foi batizado por João Batista no Jordão. Então, João começa a refutar essas ideias. E o que João, ele quer dizer, que essa é a grande dúvida nesse versículo, o que João quer dizer quando ele afirma que Jesus veio por meio de água e sangue? O que isso quer dizer? O que esse texto está falando com isso? Quando nós lemos isso aqui, nós precisamos entender, quando nós vamos estudar, não existe consenso nesse versículo aqui em meio aos eruditos. Os eruditos, aqueles que estudam a Bíblia, não existe um consenso com ele, mas existe aquilo que nós podemos buscar. Então, o que eles dizem? Lutero e Calvino, eles entenderam que João estaria falando de dois sacramentos, batismo e ceia, quando ele fala água e sangue. Agostinho de Hipona, ele entendia que essa passagem, ela fazia referência ao golpe de lança que Jesus tinha recebido na cruz, para verificar mesmo se ele havia morrido, e no texto diz que nesse golpe de lança fluiu água e sangue dele, e Agostinho de Hipona fala que é referente a isso, que ele veio em água e sangue. Tertuliano, ele acredita que água e sangue faziam referência ao batismo e à morte de Cristo. E aqui nós vamos concordar, como concordou John Stott com Tertuliano. João, ele está tratando sobre o batismo e a morte, sobre o testemunho do batismo e da morte, e nós cremos que essa verdade é a mais consistente, uma vez que João está combatendo a heresia de Cerinto nessa carta, que ensinava que Cristo veio sobre Jesus no batismo e se retirou dele na cruz. Se João está combatendo essa heresia, logo quando ele fala que Jesus veio por meio de água e sangue, ele está se referindo ao batismo e à morte de Jesus. Ou seja, quando nós falamos sobre batismo e morte, no Rio Jordão aconteceu um milagre ali. Aconteceu um milagre por ocasião do batismo de Jesus, em que o céu se abriu, desceu uma pomba lá sobre ele, falando: esse é o meu filho amado, não a pomba falando, uma voz. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, amém. Aconteceu um milagre ali no Jordão. E no Calvário aconteceu um milagre também, quando ele foi morto. Então existiu um milagre no Jordão e existiu um milagre do Calvário. E o milagre do Calvário aconteceu por ocasião da morte de Jesus. O que aconteceu? A escuridão veio sobre a terra ao meio-dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, os mortos se levantaram da sepultura, e isso foi o testemunho sobre o Filho de Deus. O seu batismo, uma voz no céu dizendo que ele é o Filho de Deus, e a sua morte, quando ele morreu, a terra estremeceu e todos viram que ele era o Filho de Deus. Esse é o testemunho que nós temos na terra de que Cristo é o Deus, no seu batismo e em sua morte. Esse é o testemunho que a terra dá a respeito de Cristo. John Stott ainda vai alertar que esse erro que estão dizendo aqui é um erro, não é um erro trivial, tipo, tranquilo, errou sobre essa doutrina aqui de que Jesus é Deus, mas tranquilo, as outras coisas são verdades. Não. Errar sobre essa doutrina, errar
sobre esse fato de que Jesus é Deus, isso destrói os alicerces da fé cristã e priva o homem da salvação. Se Jesus não é Deus, não existe motivo para estarmos aqui hoje. Se Jesus não é Deus, não existe motivo para você acreditar que você é salvo. Se Jesus não é Deus, não existe motivo para crermos em algo. Se o Filho de Deus não tomou a nossa natureza em seu nascimento e os nossos pecados em sua morte, Ele não pode nos reconciliar com Deus. Então, o propósito de João aqui é mostrar que Jesus é o mesmo, desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus é Deus desde o nascimento, e Jesus continuou sendo Deus em sua morte. Porque só assim Ele poderia reconciliar os nossos pecados com Deus. Lloyd John Ogive, ele vai dizer que a única maneira de lidar com a falsidade teológica é expondo a verdade. A igreja precisa levantar a bandeira da verdade. A igreja precisa parar de se preocupar em lutar politicamente na internet e lutar pela bandeira de Cristo na internet, e dizendo que, olha, eu não sei em quem você vai votar, eu não sei qual é o seu partido, mas eu sei que a única solução para a sua falta de esperança nesse país é Jesus. A gente vive falando, não tenho mais esperança no meu país, eu não tenho mais esperança nas coisas desse mundo. Se você continuar colocando a sua esperança em homens, você não vai ter mesmo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, se nós colocarmos a nossa esperança de que Jesus é Deus, nós temos esperança da eternidade. Nós não nos preocuparemos mais com coisas que tocam a terra. Mas a falta dessa verdade tem crescido na igreja. Isso tem crescido na igreja, a falta dessa pregação. Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa, Pentecoste, é isso que tem que ser pregado na igreja. É isso que nós temos que falar. Porque são esses os motivos que nos dão esperança. É isso que nos dá uma certeza de algo. Porque se nós não pregarmos isso, nós vamos pregar coisas que tocam a terra, e coisas que tocam a terra não nos dá certeza de nada. Porque coisas que tocam a terra, a traça corrói, tudo acaba, tudo fica. Do que você vai ter certeza? Agora, quando nós falamos da Páscoa, Sexta-feira Santa, ressurreição, morte, nascimento, Pentecostes, o Espírito Santo, isso toca a eternidade. E é isso que nos dá uma certeza. O apóstolo João deixa claro também que não é só sangue e água que dão testemunho de que Jesus é Deus. Mas o apóstolo deixa claro que o Espírito da verdade testifica na terra com água e sangue. O que isso quer dizer? De forma unânime, juntos, eles testificam que Jesus é o Cristo, que Ele é humano e divino, e isso se contrapõe às mentiras. Dessa forma, nós temos dois tipos de testemunho. Espírito, água e sangue nos dão dois tipos de testemunho. Quais são esses dois tipos de testemunho? Eles nos dão um testemunho objetivo e outro subjetivo. Qual que é o testemunho objetivo? Nós cremos historicamente que Jesus veio, que Jesus foi batizado, que Jesus ressuscitou, está relatado isso historicamente. Mas qual é o subjetivo? Sem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, nós somos incapazes de crer nessa experiência objetiva, nesse fato histórico. Se o Espírito Santo não convencer, não existe prova histórica que te convença. Se o Espírito Santo não fizer com que você tenha uma experiência, as pessoas podem levar você até Israel e mostrar tudo lá para você. Se o Espírito Santo não tiver uma experiência com você, você não vai acreditar. Por isso que é o Espírito, água e sangue
que testemunham que Jesus é Deus. Sem o Espírito, nós não conseguimos crer. Sem água e sangue também não. É um tríplice testemunho de que Jesus é Deus. Mas esse testemunho é o testemunho na terra. É o que a terra diz. É o que a terra nos mostra, o que nós convivemos aqui, o que nós aprendemos com a Bíblia, e o Espírito Santo veio aqui para nos convencer disso. Mas agora eu quero falar sobre o testemunho no céu, o tríplice testemunho no céu. Olha o que diz o verso 5, o capítulo 5, versos 7, 9 e 10. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Depois de apresentar as 3 testemunhas na terra, que é o Espírito, água e sangue, João começa a apresentar os 3 testemunhos no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, o céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo. A redenção, a nossa salvação, ela jamais poderia ser refutada se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Ser refutada não, efetuada, perdão. Se Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo, nós ainda estaríamos mergulhados no pecado. Se Jesus, Ele não fosse Deus, Ele não teria a capacidade de levar sobre Ele as nossas aflições. Embora a palavra trindade não apareça em nenhum lugar na Bíblia, essa verdade, esse conceito está claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que existem 3 deuses, não. Isso quer dizer que existe um só Deus e a sua substância aparece em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Ele testemunha sobre o Filho dele. Deus enviou o seu Filho, e o Filho é o próprio Deus. Se negarmos essa verdade, se negarmos esse testemunho de Deus, da palavra e do Espírito Santo, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Essas 2 certezas, de que pertencemos à família de Deus e de que Jesus é Deus, tem que ser o alicerce da igreja. Tem que ser a base, tem que ser o centro da nossa pregação. Não importa sobre o que falaremos, temos que apontar para a cruz. Não importa o tema da nossa mensagem, se essa mensagem não aponta para a cruz, não adianta nada, ainda é algo que toca a terra. Não traz esperança, não traz paz. Nós precisamos de pessoas de eternidade. Nós precisamos de homens e mulheres de eternidade. Nós precisamos ter fascínio por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos olhar para as coisas dessa terra e receber as coisas da terra, só que com mão aberta, sem ficar segurando para nós, porque para nós isso não mais importa. A igreja perdeu isso. Nós estamos mais preocupados com as nossas crises existenciais, do porquê eu estou aqui. Meu irmão, se você entendeu o propósito do porquê Jesus veio, você entende o seu. Se você tiver um encontro com Jesus, você vai saber qual é a de Deus para você. O problema é que quantos de nós conseguimos falar com certeza: eu estou cumprindo exatamente aquilo que Deus me mandou fazer. Deus me criou para isso, eu sei que Ele me criou para isso e eu estou fazendo. Muitos de nós não conseguimos responder isso, porque nós ainda não nos encontramos com Ele. Quando nos encontrarmos com Ele, a gente vai saber qual é a de Deus para a gente, o que Deus quer de nós. O problema é que nós precisamos romper com as coisas do mundo.
Nós precisamos sair da Babilônia. Nós precisamos parar de ser apaixonados pelas coisas da terra. E ter esse encontro com Deus, ter esse encontro com esse Deus grandioso, é algo sobrenatural e que muda a sua vida completamente. Quando Isaías teve o encontro dele com Deus, na verdade Isaías estava se encontrando com Jesus antes dele ser Deus. Como assim? Se você for ver no original do texto, a palavra que é usada para descrever o Deus ali é a palavra usada no Novo Testamento para Jesus, que é a mesma palavra que Davi usa. Disse o Senhor ao meu Senhor, ele está falando, disse Yahvé a Adonai. Ou seja, Deus falando com Deus, mas na verdade um Deus é Yahvé, que é o nome de Deus, e o outro é o nosso Senhor Jesus. Quando Isaías se encontrou com Deus, ele estava encontrando com Jesus, antes dele se tornar homem. E nesse encontro glorioso, ele diz que ele vê serafins tampando os olhos, como de que dizendo, não sou digno de vê-lo, de tanta glória. Ele diz que nesse ambiente existia uma pedra pegando fogo, e era tanta glória, era tanta presença de Deus, que até os serafins que já estavam pegando fogo, não conseguiam segurar aquela pedra, tinham que usar uma tenaz, que era tipo uma pinça para segurar ali, de tanta glória. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Se nós não nos apaixonássemos, se nós não nos apaixonarmos por Ele, nós perdemos o foco completamente. Nós perdemos o foco. Como eu tenho um encontro com Jesus e como eu me apaixono por Jesus? Primeiro passo, sai da Babilônia. Rompe com o errado, rompe com coisas que tocam a terra, rompe, dá o passo e sai. Mas eu não tenho força, eu não consigo ser santo. Nós precisamos aprender que não somos nós que nos santificamos. O máximo que a gente pode fazer é nos consagrar. O que é nos consagrar? É se separar, é sair da Babilônia, é parar de fazer as coisas que fazemos, é parar de nos apaixonarmos por coisas da terra que nos apaixonamos, parar com isso. Sabe essas coisas que você faz, que tocam a terra? Para. Aí você se consagra, você se separou. Nós somos de uma doutrina armínio-wesleyana que diz que a inteira consagração precede a inteira santificação. Se eu me consagrar, Deus faz o resto. Ele me santifica, Ele me separa, Ele me prepara, mas eu não tenho força para continuar. Ele vai te dar a força necessária para continuar. Mas só assim você vai se apaixonar por Ele. Quando você romper com o errado, quando você se encontrar com Ele, quando você se santificar. A outra forma, primeiro você rompe, depois você começa a se encher das coisas de Deus, até que não haja espaço para outras coisas. Isaías, primeiro ele rompeu com o errado. Sabe o que Isaías falou? Falou assim, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Quando Isaías se encontrou com Deus, ele falou, eu estou lascado, mas Deus foi lá e santificou Isaías. Quando Deus santifica Isaías, o que ele passa a fazer? Isaías, ele começa a observar e contemplar as coisas que estavam ao redor dele. Isaías começa a declarar, santo, 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 porque era isso que ele sabia sobre Deus. O que é que você sabe sobre o seu Deus? O que é que você sabe sobre Jesus? O que é que você sabe sobre o Senhor que te salvou? O que é que você sabe sobre Ele? Alguns de nós sabemos somente aquilo que nós cantamos em canções. Alguns de nós sabemos só aquilo que nós ouvimos de louvores, mas não sabe de fato quem é Deus. Quando nós começarmos a nos encher de quem é Deus, saber quem é Deus, contemplar as coisas de Deus, não vai haver espaço para mais nada. E dessa forma nos apaixonamos pelo Senhor. Rompa com o errado, rompa com o império das trevas, rompa com as coisas que tocam o mundo e se encha das coisas de Deus. Dessa forma nós seremos apaixonados por Ele, porque nós pertencemos à família dEle. Amém?
John Stott mais uma vez diz que a incredulidade não é algo a ser lamentado, mas um pecado a ser deplorado. Alguns de nós não nos encontramos com Deus, não nos apaixonamos por Ele, porque verdadeiramente a nossa fé é fraca. Porque verdadeiramente a gente diz que acredita, mas a gente não tem certeza. Essa série de mensagens é para que nós tenhamos certeza. Eu tenho certeza quem meu Deus é. Eu tenho certeza que eu pertenço à família de Deus. Eu tenho certeza. Quantos de nós hoje pode falar, eu tenho certeza que eu tive uma experiência sobrenatural de conversão e hoje eu pertenço à família de Deus, eu me encontrei com Deus, eu sou apaixonado por Ele, eu amo a Deus e eu tenho certeza que Jesus é o próprio Deus. Quantos de nós podemos falar isso hoje com certeza no coração? Busque por um encontro com Ele. Quero que você fique de pé. E hoje eu quero que você saia daqui de duas formas. Ou tendo um encontro com Ele, se apaixonando por Ele, e tendo a certeza de que pertence à família de Deus, e tendo a certeza de que Jesus é o Deus. Ou eu quero que você saia daqui com a mente tão cheia de Deus, com as coisas de Deus batendo na sua mente, que você não vai conseguir dormir. O único objetivo da sua vida de hoje em diante vai ser buscar essa certeza. Você tem que sair daqui de uma dessas duas formas, ou tendo a certeza, ou buscando por ela, a ponto de você não conseguir dormir, e dormir pensando assim, como eu não me encontrei com esse Deus ainda, sabendo que eu posso me encontrar com Ele, como eu não me apaixonei por esse Deus ainda, sabendo que eu posso me apaixonar por Ele, como Ele ainda não é o Senhor da minha vida, sabendo que Ele pode ser o Senhor da minha vida. O seu Deus, nesse momento, Ele está sentado num trono de glória. Serafins estão ao redor dele, anciões estão ao redor dele, o contemplando, e eles não conseguem ficar parados diante de tanta glória. Esse é o seu Deus. Como você vai dormir essa noite sabendo que esse Deus nesse momento está se movimentando ao seu e o meu favor, está fazendo com que o mundo seja sustentado por Ele? Como nós iremos dormir sabendo que Ele existe, sabendo que Ele é real, tendo essa certeza? Como vai ser a nossa vida de hoje em diante, a partir desse dia? Como? Será que nós nos encontraremos com Ele? Ou será que nós passaremos mais um dia preocupados com coisas da terra, e buscando holofote para nós, e buscando evento, e buscando festival, e buscando mais 1 milhão de coisas, mas na verdade que não são o centro do nosso cristianismo, que não apontam para Deus? Será que nós vamos ficar buscando por performance? Será que nós vamos ficar buscando mais um cantor? Será que nós vamos ficar buscando mais um pregador influente? Será que nós vamos ficar buscando mais um sucesso gospel? Nós precisamos de um encontro com Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres que são apaixonados por Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres de eternidade. Eu quero que você feche seus olhos e ore por essa certeza. Clame por essa certeza. Nós não precisamos mais de um Instagram com 1 milhão de seguidores. Nós não precisamos de mais um canal no YouTube com 1 milhão de visualizações. Nós não precisamos mais de um ministério de TikTok. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de homens e mulheres que são de eternidade. Nós precisamos de pessoas de eternidade. Senhor Jesus, que o Teu Espírito, Pai, invada esse lugar hoje e traga o testemunho de que o Senhor é o nosso Salvador, de que o Senhor é aquele que sustenta o universo, de que o Senhor é aquele todo-poderoso, o único que pode nos trazer vida, Pai.
que nessa noite pessoas tenham um encontro com o Senhor, que nessa noite pessoas possam contemplar os seus atributos, que pessoas possam ver a tua glória, que pessoas possam ser abraçadas pelo teu favor, que pessoas, Pai, possam ter a certeza, a paz, a segurança de que pertencem à sua família, possam ter a certeza de que o Senhor, Pai, nos salvou, de que o Senhor nos ama, que nós como igreja possamos estar afirmados nessa verdade, Pai. Pai, nos livra, Senhor, de coisas que tocam a terra, que o Senhor venha cuidar dessas coisas para que o nosso coração esteja sentado em Ti, Pai. Nós só queremos aquilo que é eterno, nós não queremos trocar aquilo que é eterno por algo momentâneo, Pai. Nós não queremos trocar aquilo que vem do Senhor por algo que vem do homem. Nós não queremos trocar a nossa eternidade por um momento de prazer, Jesus. Nós não queremos trocar a eternidade por fama. Nós não queremos, Pai. Nós queremos ter a certeza de que pertencemos à sua família e de que o Senhor habita no meio do seu povo. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu me